Se você sente vontade de fazer alguma coisa, é claro que isso já é algo positivo. Mas, muitas vezes, não produz o mesmo impacto que teria se você decidisse agir justamente nas áreas da sua vida em que não sente vontade nenhuma de mudar. Hoje vamos falar sobre isso. A vitória na sua vida exige disciplina. Estamos numa série sobre disciplina e domínio próprio. Eu sei que esse não é o assunto mais empolgante de se ouvir, mas é extremamente necessário. Ontem à noite eu li com vocês Êxodo 32:25, que em essência mostra que o povo ficou sem controle, sem limites, porque perdeu o domínio próprio e a disciplina. E isso acabou abrindo espaço para que os inimigos prevalecessem. Eu acredito que fechamos muitas portas na cara do inimigo quando escolhemos viver com mais disciplina e autocontrole. Em outras palavras, é bem possível que eu e você estejamos permitindo a entrada de problemas e tormentas simplesmente porque não estamos exercendo domínio próprio. Precisamos de domínio próprio porque ele faz parte do que Deus já nos deu. Está incluído no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência e também domínio próprio. Diga: eu tenho domínio próprio. Hoje quero começar fazendo algumas perguntas sinceras sobre disciplina. A lista é longa, mas ela vai ajudar você a entender onde quer chegar. Como está a disciplina da sua boca? Você fala demais ou fala de menos? Há pessoas que quase não se expressam e isso também pode ser um problema. Outras falam tanto que deixam todo mundo exausto. Você fala alto demais? Fala rápido demais? Ou fala tão baixo e embolado que as pessoas precisam perguntar: o quê? Como? Você tem o hábito de fofocar, criticar ou expor segredos? Fala sem pensar no peso das suas palavras? Sabe ouvir ou apenas espera a sua vez de falar? E quanto aos seus pensamentos? Você deixa a mente vagar livremente ou rejeita pensamentos errados e imaginações negativas? A pergunta é simples: existe disciplina e domínio próprio nos seus pensamentos e nas suas palavras? Você dedica tempo para meditar na palavra de Deus? A Bíblia nos orienta a fazer isso. Talvez você diga: eu não sei meditar. Sabe sim. Se você sabe se preocupar, então sabe meditar. Meditar é pensar repetidamente sobre algo, analisando sob vários ângulos, exatamente o que fazemos quando estamos preocupados. E como anda a disciplina em relação ao seu apetite? Hoje, no almoço, aconteceu algo interessante. Eu comentava sobre o que Deus tem me ensinado a respeito de comer apenas o necessário e como Ele me confrontou sobre a questão da gula. Se realmente nos empenharmos, conseguimos nos controlar. Estávamos em 5 pessoas e serviram pão com manteiga antes da refeição. O pão ficou ali intocado. Todo mundo olhava para ele até que alguém brincou: alguém vai ter coragem de comer isso? Trocando em miúdos, você come demais ou come de menos? Passa longos períodos sem se alimentar e depois exagera? Come rápido, sem mastigar direito? Preocupa-se em ingerir alimentos saudáveis ou vive à base de besteiras? Bebe água suficiente ou só consome refrigerante, café e chá? Pratica exercícios regularmente? Você busca equilíbrio na sua vida? Trabalha, mas também descansa? Reserva tempo para se divertir e para adorar? Ou vive apenas para o trabalho? Ou, ao contrário, encara a vida como uma festa constante, sem assumir responsabilidades? E na área financeira? Você gasta além do que pode ou está construindo algo para o futuro? É disciplinado nas suas contribuições ou dá ofertas com motivações erradas? A Bíblia nos orienta a conhecer bem a situação do nosso rebanho, ou seja, a cuidar e acompanhar o que temos. Você sabe quanto tem no banco? Sabe quais contas vencerão no próximo mês? Tem consciência das suas dívidas ou evita olhar para elas por medo? Suas finanças são organizadas ou descontroladas? Você está se preparando para o futuro? Todas essas perguntas nos levam ao mesmo ponto: a vitória não acontece por acaso. Ela é fruto de escolhas diárias marcadas por disciplina e domínio próprio. Você tem alguma reserva guardada para emergências? Ou vive sem planejamento e, quando algo inesperado acontece, sua única reação é repreender o diabo?
Deixe-me dizer algo bem claro. Você já viveu tempo suficiente para saber que nem todos os dias sairão como você imaginou. Imprevistos fazem parte da vida. Separe um tempo para organizar suas coisas. Defina limites de gastos. Considere a possibilidade do inesperado. Você não espera que algo quebre no seu apartamento, mas pode quebrar. Não planeja o conserto do refrigerador, mas ele pode parar de funcionar. Uma pessoa sábia entende que existem situações que não deseja, mas que podem acontecer, e por isso se prepara. Essa atitude, por si só, evita muita pressão desnecessária. Deixe-me perguntar, você compra por impulso? Compra como forma de consolo quando discute com alguém? Presenteia a si mesmo para aliviar frustrações? Você disciplina a sua rotina a ponto de investir 80% do seu tempo em 2 ou 3 prioridades realmente importantes? Ou gasta a maior parte do tempo com coisas que não agregam valor algum e depois corre, desesperado, tentando encaixar o que de fato importa? Você tem um tempo constante com Deus? Ora com regularidade? Estuda a palavra? Vai à igreja de forma comprometida? Dedica tempo à sua família? Cultiva e fortalece seus relacionamentos? Ou percebe que consegue ser simpático com todos, mas não constrói amizade profunda com ninguém? É possível manter vários relacionamentos saudáveis, mas isso exige decisão e investimento. Relacionamentos não crescem sozinhos, eles precisam de tempo. Não pense que alguém na sua casa continuará demonstrando amor apenas porque mora com você. Atenção, se você não dedica tempo aos seus filhos hoje, pode chegar o dia em que envelhecerá e sentirá a ausência deles. E talvez fique ressentido, esquecendo-se de que, quando eles precisavam, você nunca estava disponível. Eles não querem apenas saber que você trabalha duro. Eles querem você. Querem o seu tempo. Muitos problemas da nossa vida seriam resolvidos se tirássemos um dia para sentar com uma agenda e perguntar a Deus: Senhor, tudo parece tão confuso. Onde está o erro? Eu garanto que, antes do dia terminar, Ele mostrará algumas áreas específicas que precisam de ajuste. Talvez 4 ou 5 mudanças simples. Se você reorganizar prioridades, eliminar o que não produz fruto e redirecionar seu tempo para o que realmente importa, logo começará a haver resultados. Quando comecei a refletir sobre tudo isso, pensei, é muita coisa. Alguém pode perguntar, como vou conseguir fazer tudo isso? A verdade é que, se você quer vitória, terá que abandonar a ideia de que a vida é só descanso e conforto. Será preciso vigiar seus pensamentos, controlar suas palavras, economizar, dominar os impulsos, tratar bem as pessoas. Não é fácil e todos falham, mas se isso não se tornar um estilo de vida, não espere colher vitória consistente. Na maioria das vezes, você terá que fechar a boca quando tudo dentro de você quiser continuar falando. Terá que controlar seus pensamentos ao longo do dia. Trabalhar quando preferiria descansar. Levantar quando gostaria de ficar na cama. Disciplina. Domínio próprio. É isso que forma caráter e nós precisamos de caráter. Caráter se desenvolve quando fazemos o que é certo, mesmo sem vontade. O caráter de Deus cresce em nós quando obedecemos apesar dos sentimentos contrários. Se você só faz o que tem vontade, isso é bom, mas não produz transformação profunda. O crescimento acontece nas áreas em que você não quer mudar, mas escolhe mudar a si mesmo. Se você está chateado com alguém, sua vontade é evitar essa pessoa. Mas sabe que deveria conversar e resolver. Quando você decide ir até ela, cresce espiritualmente. Quando alguém o trata mal e você responde com bondade, algo dentro de você amadurece. Não estou dizendo que crescer é confortável. Muitas vezes dói. Mas essa dor é sinal de desenvolvimento. A disciplina no presente não parece agradável. Porém, no futuro, produz frutos de paz e justiça. Fazer o que é certo quando não se tem vontade pode ser desconfortável no início, mas traz recompensa depois. E quanto à disciplina na criação dos seus filhos? Você tem autocontrole suficiente para corrigi-los quando necessário? Às vezes é mais fácil ignorar. Não é prazeroso aplicar uma consequência, deixá-los sem sair por uma semana, dizer não quando seria mais simples dizer sim.
Mas você tem autodisciplina para disciplinar? E quanto às conversas difíceis? Você tem coragem de confrontar o que precisa ser confrontado? Ou prefere deixar tudo como está, dizendo: eu só quero paz, não quero conflito? Você pode até desejar paz, mas não terá paz verdadeira ignorando problemas. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi ignorado crescerá. E quando finalmente explodir, será muito maior do que deveria ter sido. Em algum momento, você terá que enfrentar o que evitou. E talvez pense: se eu tivesse resolvido isso antes. Por isso, disciplina e domínio próprio não são opcionais, são fundamentais para quem deseja viver com estabilidade, crescimento e verdadeira vitória. Você precisa aprender a enfrentar as situações que surgem na sua vida. Falando com toda a sinceridade de tudo o que já enfrentei no ministério, o mais difícil não foi viajar, nem estudar, nem trabalhar duro. Nada disso foi o maior desafio. O que realmente exige mais de mim é lidar constantemente com problemas. É ter que encarar situações, confrontar o que precisa ser confrontado, corrigir pessoas, resolver conflitos e depois resolver mais coisas e mais discussões e mais ajustes. Manter a paz entre centenas de funcionários espalhados por diferentes escritórios é um trabalho pesado. Dá trabalho mesmo. Mas eu sei de uma coisa: se eu começar a empurrar a sujeira para debaixo do tapete, não vai demorar e o inimigo encontrará uma brecha para atingir o ministério. E eu não pretendo dar essa oportunidade a ele. Amém. Deixe-me perguntar algo simples. Você cuida bem do que é seu? Sua casa está organizada? Seu carro está limpo? Não saia por aí dirigindo um carro cheio de lixo, com um adesivo no vidro dizendo que ama Jesus, enquanto ultrapassa o limite de velocidade e estaciona onde é proibido, atrapalhando os outros. Isso não combina. Você faz manutenção preventiva no seu carro? Troca o óleo, faz alinhamento, revisões? Ou espera tudo quebrar para então pedir a Deus um carro novo? Às vezes queremos milagres quando o que precisamos é responsabilidade. E quanto à sua aparência pessoal? Você se olha no espelho antes de sair de casa? Pode parecer detalhe, mas não é. Houve um tempo em que algumas pessoas iam trabalhar com roupas totalmente amarrotadas, como se tivessem tirado do varal e vestido sem nem passar. E eu precisava chamar a pessoa e dizer: volte para casa e arrume isso. Não era agradável, mas fazia parte da responsabilidade. Não dá para esperar que alguém perceba por você aquilo que é sua obrigação observar. Parte do nosso crescimento é prestar atenção. É cuidar dos detalhes. É assumir responsabilidade pelas pequenas coisas. Está tudo bem até aqui? Eu acredito que Jesus ensinaria dessa maneira. Ele tocaria áreas que talvez não pareçam tão espirituais, mas que fazem toda a diferença na nossa vitória diária. Porque espiritualidade verdadeira não está apenas nas palavras bonitas ou nos momentos de culto, está na forma como vivemos cada detalhe da nossa rotina. Deus nos deu um espírito de domínio próprio. Ele nos chama a viver com equilíbrio. A palavra diz que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário anda ao redor como um leão, procurando uma oportunidade. E nós resistimos a ele permanecendo firmes na fé, mas também vivendo com equilíbrio, responsabilidade e disciplina. Vitória não é apenas orar bem. É viver bem. É enfrentar o que precisa ser enfrentado. É corrigir o que precisa ser corrigido. É manter ordem onde há desordem. É escolher responsabilidade em vez de desculpas. Disciplina e domínio próprio não são apenas virtudes espirituais, são ferramentas de proteção. E quando você decide viver assim, você fecha portas que antes estavam abertas sem perceber. Viver com sabedoria é indispensável. Não há como resistir ao diabo se a sua vida estiver desorganizada, sem controle, espalhada em todas as direções. A Bíblia fala sobre a pessoa devassa e muitas vezes limitamos isso apenas à área sexual. Pode, sim, se aplicar ali, mas vai muito além disso. Há muitas formas de viver de maneira desregrada. Quando não há limites, quando não há domínio próprio, quando tudo é feito sem critério, isso também é desordem. Precisamos aprender a controlar mais as nossas atitudes.
Talvez alguém diga, mas o que isso tem a ver com milagres? Eu vim aqui para saber como ter vitória. Já estou cansado do diabo me atacando. Não quero ouvir sobre disciplina e domínio próprio, quero saber como me livrar dele. Pois eu vou lhe dizer algo simples, comece organizando sua vida. Arrume sua casa. Lave seu carro. Coloque suas contas em dia. Passe suas roupas. Pode parecer engraçado, mas é sério. Se você não consegue governar a si mesmo, como Deus poderá confiar a você liderança sobre outras pessoas? Seja exemplo. Não viva apenas dando conselhos enquanto sua própria vida contradiz o que você fala. Demonstre com atitudes. Integridade é cumprir o que promete. É honrar compromissos. É respeitar regras como limite de velocidade. É não estacionar ocupando espaço indevido quando há vaga adequada. São detalhes que revelam caráter. Você devolve o carrinho de compras ao lugar certo ou o deixa no meio do estacionamento para que outra pessoa resolva? No mercado, se percebe que colocou produtos demais no carrinho e não poderá pagar, você devolve cada item ao local correto ou abandona qualquer coisa em qualquer prateleira? Se pega uma peça de roupa na loja, experimenta e decide não levar, você coloca de volta organizada ou deixa jogada de qualquer jeito. São pequenas atitudes, mas mostram o nível de disciplina que carregamos. No trabalho ou em casa, você assume suas responsabilidades ou espera que outros façam por você? Você conclui o que começa? Ou deixa tarefas pela metade? Talvez, ao ouvir tudo isso, você pense, eu realmente sou uma pessoa indisciplinada. Se for o caso, não se desespere. A solução não é culpa, é decisão. Comece ajustando uma área de cada vez. Não tente resolver tudo de uma só vez. Pode parecer uma montanha enorme de mudanças. Mas toda montanha é vencida passo a passo. Escolha um ponto para começar. Organize uma coisa hoje. Ajuste outra amanhã. Com o tempo, aquilo que parecia impossível começa a se tornar um novo padrão de vida. Disciplina não nasce pronta, ela é construída. E cada pequena escolha correta fortalece seu caráter e fecha brechas que antes estavam abertas. É assim que a verdadeira vitória começa a tomar forma. Talvez, neste momento, você olhe para a sua vida e pense, eu não faço ideia de como vou resolver tudo isso. Pode parecer grande demais. Mas há algo muito importante que você precisa saber, Deus se agrada quando vê você avançando. Mesmo que ainda não tenha chegado onde deseja, se estiver caminhando na direção certa, isso já alegra o coração dele. Comece a colocar em ordem as áreas que estão desajustadas. Dê passos consistentes. Faça o que Deus está lhe pedindo para fazer. Talvez essa mensagem não seja das mais agradáveis de ouvir, mas certamente produzirá alegria quando for praticada. Eu sei que muitos pensam, preciso organizar minha casa. Preciso cuidar melhor da minha saúde. Gastei mais do que devia no último ano. Meus filhos estão sem limites. E, diante disso tudo, a vontade é simplesmente ir para casa, colocar um travesseiro sobre a cabeça e ignorar a realidade. Mas, cedo ou tarde, você terá que levantar e tudo continuará exatamente como estava. Em 1 Coríntios 9h25, a Bíblia diz que todo atleta em treinamento se submete à disciplina. Ele se controla. Ele impõe limites a si mesmo. Ele não espera que alguém faça isso por ele. Ele assume responsabilidade. Ele se restringe em diversas áreas para alcançar um objetivo maior. Hoje, porém, a sociedade rejeita restrições. As pessoas querem liberdade, mas muitas vezes entendem liberdade de forma equivocada. Liberdade não é fazer tudo o que se quer na hora que se quer. Isso não é liberdade, isso é falta de controle. A verdadeira liberdade é ter a capacidade de dizer não a si mesmo quando algo não é o melhor para você. É ter maturidade para recusar aquilo que, embora desejado, não trará bons frutos. É ser forte o suficiente para negar um impulso, mesmo que isso desagrade alguém. Em Romanos 14, Paulo tratou de uma questão delicada da época, comer ou não carne sacrificada a ídolos. Alguns entendiam que os ídolos não eram nada além de pedra e, portanto, a carne não tinha poder algum para contaminar.
E, de fato, Paulo reconheceu isso. Mas ele também considerou algo mais profundo, a consciência dos irmãos mais fracos. Alguns diziam: somos livres, podemos comer. E Paulo respondia: sim, vocês são livres, mas a verdadeira liberdade é andar em amor. Se exercer sua liberdade machuca a consciência de outra pessoa e a leva a tropeçar, então talvez a atitude mais madura seja abrir mão do seu direito. Ser realmente livre é poder dizer não a si mesmo tanto quanto pode dizer sim. É não ser escravo dos próprios desejos. É escolher o que edifica, mesmo que custe algo. Quando você aprende isso, sua vida muda. Porque você deixa de ser governado por impulsos e passa a ser guiado por princípios. E é nesse lugar de equilíbrio, responsabilidade e domínio próprio que a verdadeira vitória começa a florescer.